Hoje você vai aprender a real história da humanidade. Eu vou lhe falar hoje sobre inteligência artificial, sobre anjos caídos, sobre extraterrestres, sobre entidade e vou contar para você qual é o futuro da humanidade, se você deve se precaver, prevenir, se você deve simplesmente ir para a guerra ou se você deve simplesmente ficar na mesmice. No final do vídeo eu vou lhe contar. Mas antes de iniciar o vídeo, se você não conhece o meu treinamento chamado Como Vencer Todas, campeão de avaliação positiva, onde eu ensino as pessoas de fato a saírem do sistema, eu recomendo que você clique no card ou veja na descrição. São apenas 20 vagas por semestre, é realmente para quem precisa. Tudo bem? E Humberto, do que você vai falar hoje aqui? Vamos por partes, que eu vou fazer um recap, vou mostrar para você a verdadeira história da humanidade. Eu tenho certeza que depois que eu contar você vai entender. Se você é jovem, com toda certeza existe uma doutrinação mental para que você acredite que a gente veio do Big Bang, que a gente veio da evolução do ancestral em comum com o macaco, o homem com o macaco que se originou, que tem um ancestral em comum. Você aprendeu também, talvez pelo Discovery Channel, pelas mídias abertas, que pode ser que exista vida alienígena no espaço e que essa vida alienígena originou a raça humana. Existem os Anunnakis, existem os marcianos, existem simplesmente os seres de luz, iluminados, existe uma série de coisas e quanto mais você pesquisa, parece que essa informação nunca vai acabar. Mas eu vim aqui cortar sua perninha para você poder entender o que de fato é a realidade, o que é importante que você não seja tapeado para trás. Quando você começa a estudar a história dos antigos astronautas, dos deuses do Egito, da mitologia grega por inteiro, quando você começa a estudar os maias, os incas, os astecas, as principais civilizações antigas, você converge num ponto em comum. E esse ponto em comum, eu lhe faço uma pergunta: é possível que seres extremamente evoluídos, seres que conseguem controlar a gravidade, às vezes até o tempo, com previsões do futuro, é possível que seres evoluídos, queiram sacrifício humano para poder sobreviver? É possível que seres extremamente evoluídos, nós estamos falando aqui de pelo menos 10 a 15 a 100 mil anos de evolução à frente da raça humana, pelo menos isso, seres bem evoluídos querendo sacrifício de humanos, principalmente de bebês? Você acha que bate na sua cabeça uma civilização como a civilização do Egito ter câmaras de sacrifício para poder agradar esses antigos astronautas, esses antigos deuses? Câmaras como a dos astecas, aqueles montes lá em cima que eles arrancavam o coração da pessoa, botavam fogo em bebês para que os deuses antigos, os antigos astronautas passassem tecnologia. Faz algum sentido para você uma civilização avançada pedir sacrifício de seres humanos? Eu quero que você responda com o mais humilde e serenidade do mundo. Não faz sentido algum. Não faz sentido nenhuma civilização avançada pedir sacrifício humano. E quando a gente começa a estudar a história da humanidade, a gente percebe que grande parte dessas civilizações, para não dizer todas, exigiam sacrifício humano. E aí eu entro para você, qual é a base bíblica por trás disso? Qual é a base verdadeira por trás disso? A verdade é que não são extraterrestres coisíssima alguma. Nós os chamamos de demônios e maus espíritos. E você vai entender o porquê. E esse livro, o livro de Enoque, ele vem trazendo a verdade oculta na Bíblia, que simplesmente o Vaticano, a Assembleia de Prelados, depois eu falo isso para você, esconderam de você. Mas eu vou fazer um recap para você poder entender. No começo da história da humanidade, quando Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, tudo bem, Eva obteve um filho do varão. Se você pegar Gênesis para estudar, Eva mesmo disse: obtive um filho do varão. E a tradução verdadeira é: obtive um filho de Baal. E Baal é o ser que pede sacrifícios de bebês inocentes. Então Eva teve um filho do adversário. E também teve o filho de Adão. Foram 2 filhos, Caim e Abel. E simplesmente Caim matou Abel. Só que Caim não tinha a mesma genética humana. É importante você saber disso, porque Eva originou um filho de um ser
satânico, um ser simplesmente que é considerado como muitos como uma divindade, mas é um baita anjo caído que exige sacrifícios humanos. E Caim, meu amigo, é dito na Bíblia que ele não conseguiria ter forças suficientes. Você pode pegar parte de Caim mata Abel, ler simplesmente mais uma página e você vai perceber que falou isso para Caim. Você pode pegar a Bíblia para você estudar. Então, o que dá força para Caim, para que ele possa sobreviver? O que dá força para Caim sobreviver é sangue humano. E é por isso que você vê que a descendência de Caim foram os reis antigos. Foram aquele pessoal que pedia sacrifícios humanos. Por que você acha que civilização asteca, maia, inca pedia sacrifícios humanos? Pedia derramamento de sangue? Porque precisava daquele sangue para sobreviver, porque era filho de Caim. E a genética de Caim é uma genética reptiliana. Nossa, você tá doido? Não estou doido. Basta você entender que a descendência que caiu no céu, olha só, a terça parte que caiu do céu junto com Lúcifer foi uma descendência de querubim. Querubim são anjos com formatos de animais. Se você não sabe o formato de Lúcifer, ele é dito na Bíblia como uma serpente, mas é porque ele é um anjo com formato de serpente. Por isso é chamado de reptiliano, tá bom? E foi essa descendência que procriou com Eva. E aí começou os seres, o derramamento de sangue. Então você consegue entender que essa história de extraterrestre que contam pra vocês, ela não bate muito bem com o derramamento de sangue do passado, com sacrifícios de bebês inocentes, com sacrifícios de pessoas inocentes. Não faz o menor sentido. Mas quando você pega um filho como Caim, que ele vinha de uma descendência diabólica e simplesmente era necessário ter sangue para ele sobreviver, você começa a entender o porquê aqueles seres evoluídos eles necessitavam de sacrifícios. E junto com Caim vieram os anjos caídos, que lhe forneceram tecnologia e suprimentos. Então simplesmente o povo antigo da linhagem de Caim tinha tecnologia. Os anjos são muito mais evoluídos do que a inteligência artificial. Eu queria chegar nessa parte para você poder entender qual é o fator limitante da tecnologia artificial. Qual é o fator? A massa, os materiais, a química. Você pode pegar, por exemplo, o ouro, ele tem um limite de condutividade. O grafeno tem um limite de condutividade. O nióbio, qualquer nióbio, não, peço até perdão, você pode pegar qualquer tipo de metal que conduz, que ele tem um limite. Ele não consegue romper esse limite. Então a inteligência artificial, ela simplesmente tem um fator limitante, que é a química dos materiais. Ela não consegue ultrapassar isso. Então, a nós, seres humanos, a inteligência artificial pode parecer um deus. Mas diante de um anjo que não tem um fator limitante, que é a matéria, a inteligência artificial parece um macaco. Então escuta com atenção. Caim tinha tecnologia avançada. Eu fiz um vídeo falando da antiga Babilônia aqui. Então Caim, ele tinha uma descendência da serpente, ok? E ele povoou o mundo também da mesma maneira que os filhos de Adão e Eva, depois que Abel morreu, Adão e Eva tiveram outros filhos. Então simplesmente teve a descendência de Caim também. Só que Caim foi ajudado por entidades que são chamados de anjo caído, com alto grau de poder e tecnologia. Por isso que você vê que antigamente existiam gigantes de pedras, árvores eletricamente carregadas de silício. O mundo era diferente. Você pega os mapas antigos, você vê continentes que existiam. Não tinha tanta água, não era abundante tanta água no planeta, era menos água, existiam rios, correntezas, não faltava água, mas não era água para tudo quanto é lado. Continentes foram devastados, por isso que aquela história de Atlanta está perdida, está abaixo da terra, porque continentes inteiros foram afundados por causa do dilúvio. E você pode pesquisar sobre o dilúvio, ou sobre as águas que estão abaixo da crosta da terra, que são 3 vezes mais águas que no oceano, que batem exatamente com o dilúvio de Noé. Se você quiser pesquisar sobre a Arca de Noé, basta você pesquisar sobre a Arca na Turquia, onde tem lá 2 montanhas no formato de uma arca imensa e com pedras, com o sinal da cruz e com nomes santos, porque as pessoas reconheciam que naquela parte da Turquia foi onde Noé desembarcou. Então você consegue entender que o mundo ele diverge do que eles ensinam sobre simplesmente os antigos astronautas, sobre os extraterrestres, porque no fundo foram tudo entidades que nós chamamos de demoníacos, que são anjos caídos,
que procriaram com a Eva. No caso, foi Baal que procriou com Eva e que originou a Caim. Obteve um filho de Baal. E aí você consegue perceber o porquê uma civilização tão avançada como os anjos caídos, que odeiam a raça humana, passar tecnologia em troca de sacrifícios. Agora tudo faz sentido. E agora eu vou falar para você poder entender. Nós falamos de anjos caídos, falamos de entidades demoníacas, nós falamos um pouco sobre inteligência artificial e vamos falar sobre você se esconder, que é uma coisa também importante. Vamos falar um pouco sobre inteligência artificial e no final a gente fala sobre a questão de você se esconder, tá bom? Presta atenção para você poder entender. A inteligência artificial, ela tem um fator limitante e isso não incomoda os maus espíritos, isso não incomoda os anjos caídos, porque eles sabem que eles podem eliminar a inteligência artificial. Eles transcendem a matéria, coisa que a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer. Então o que acontece é o seguinte, tá? Eles incentivam a tecnologia artificial, como foi na época de Nimrod, como foi na época da Babilônia, que não era uma torre de Babel e sim uma cidade voadora, como descrito nos livros. Simplesmente é uma tecnologia tão avançada que eles estavam a ponto de escravizar a raça humana e destruir toda a criação do Criador. E aí bastou um anjo com poderio superior à da inteligência artificial naquela época e simplesmente rachou a cidade do meio. Metade caiu e a outra metade fugiu para a Antártida. E aí você conhece as histórias da Segunda Guerra Mundial, do pessoal visitando a Antártida. É muita informação para sua cabeça, mas o que eu quero te dizer é que nós, seres humanos, somos escolhidos pelo Criador do Universo como a raça para poder aí ter salvação. Os maus espíritos não são, as entidades demoníacas não são, os anjos caídos não são, somos nós. E é por isso que eles nos odeiam, porque já foi condenado, tá? Simplesmente os anjos caídos. E agora, a cereja do bolo é a raça humana, por isso que eles nos odeiam. E Humberto, o que eu tenho que preocupar com a inteligência artificial? Você talvez ache que a inteligência artificial vai ser, eles vão construir uma tecnologia de um gigante tecnológico que vai dizimar a raça humana. Mas não é assim que eles trabalham. Eles vão criar nanotecnologia para destruir a tua mente. E como é que eles fazem isso? Mosquitos, abelhas, marimbondos, pó. Então você começa a entender que essa nanotecnologia, ela sim veio para nos destruir. E a gente tem que fugir. Pois é, na Bíblia é dito que você tem que fugir para o monte. Para você poder fugir e não ficar à frente dessa história. Mas mais importante do que fugir, mais importante do que você perder essa noite de sono, você ficar paranoico com isso, mais importante do que tudo isso é a sua salvação. Porque se você morrer tentando fugir, do que lhe adiantou a tua vida se você simplesmente não parou um minuto sequer para conversar com o Criador do Universo? Então, a dica que eu dou para você é, antes de organizar sua fuga, você tem que ajustar e acertar as contas com o Criador do Universo, chamado Yahweh ou Yahweh Tsevaot, tá bom? E o que é esse tal do Yahweh? É o famoso Deus, só que a palavra Deus é uma palavra pagã. Eu já falei isso diversas vezes aqui. Jesus Cristo é uma palavra pagã, o nome dele verdadeiro é Yahushua HaMashiach. Então você tem que entender que Cristo veio para interceder por nós. Primeira coisa que você tem que fazer, primeiro fator, estabelecer a sua salvação. E como é que você faz isso? Ponto número 1, tá bom? Acreditar em Cristo, Yahushua HaMashiach, que ele é seu rei e que ele voltará na glória dele para te salvar. Ponto número 1, você tem que acreditar verdadeiramente. Ponto número 2, você tem que acreditar que Yahweh, o Pai de Cristo, que não é a mesma entidade, tira isso da sua cabeça. Cristo mesmo disse isso, já fez um documentário de 1 hora sobre isso, que o Pai de Cristo, o verdadeiro Deus, Yahweh ou Yahweh Tsevaot, é o verdadeiro Deus, e você tem que acreditar e ter Ele como seu verdadeiro Deus, não outros deuses. Não terá falsos deuses diante de mim, porque Ele é o único e verdadeiro. Depois disso, você tem que arrepender dos seus pecados. E como é que você se arrepende dos seus pecados? Você se arrepende verdadeiramente. Como é que você se arrepende verdadeiramente? Você simplesmente não comete o mesmo erro. Entendeu? Se você pede perdão e comete o mesmo erro, você não se arrependeu verdadeiramente. Para se arrepender verdadeiramente, você não pode cometer o mesmo erro. Então, peça perdão pelo Pai. Vou ensinar para você a frase que eu utilizo.
pela honra e glória de Yahweh, eu peço ao Pai, em nome e mérito de Yahushua HaMashiach, porque a gente não tem mérito, em nome e mérito de Yahushua HaMashiach, para que o Pai absolva os meus pecados. Falou isso, tá? Os seus pecados. Você não precisa de um padre, de um ser humano que sangra e peida para poder aí simplesmente te perdoar. Falou isso, você está com os pecados perdoados. Só tente com todas as forças do mundo não voltar a cometer esses pecados. Só essas 3 coisas são necessárias para você ser salvo. Porém, se você quiser complementar o bolo, você pode ser batizado pelos nomes sagrados Yahweh e Yahushua HaMashiach, e você pode também seguir Êxodo 20, que são os mandamentos do Criador do Universo. Fazendo isso, aí sim, você vai ter uma salvação divina e você vai ter méritos com o Pai no céu. Então, recapitulando tudo, agora que você entendeu a história da humanidade e que existe um plano de salvação para a humanidade e que esses seres que são denominados extraterrestres são anjos caídos, entidades demônicas, e que eles querem a nossa destruição, o ponto principal que você precisa fazer é estar em dia com o Pai. Depois que você está em dia com o Pai, não se preocupe. Aí depois você pensa em fugir para algum lugar. Mas o mais importante é ser salvo pelo Criador do Universo. E isso somente você consegue fazer. Tudo bem? Então é isso, eu sou Humberto Voltz, eu queria só expor essa verdade para você, tá? Lembrando, claro, que a ideia aqui é te ajudar com todo o conhecimento que eu consigo chegar, tá bom? É isso, vou ficando por aqui. E se você gostou, like, compartilhe com quem você ama. E se quiser acompanhar o meu trabalho e entender como eu ajudo as pessoas, inclusive financiando séries no YouTube exclusivas, você pode conferir o meu trabalho aqui embaixo, tá? Que vou ter todo o carinho e atenção do mundo de te ajudar. Mas são só 20 vagas, tudo bem? É isso, Humberto Voltz, vou ficando por aqui. Forte abraço!